Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Espero que todos vocês estejam muito bem, muita paz e muita luz na vida de vocês. Hoje eu trouxe para vocês uma receitinha muito fácil. Vamos fazer coquinho crocante. Eu não sei como é que vocês chamam na região de vocês, é aqueles coquinhos açucarados, sabe? Então a gente vai usar um coco, olha só, a gente pica ele assim em quadradinhos, você tem que deixar mais ou menos todos os coquinhos assim, ó, quadradinho igual, tá? Porque fica mais bonito, né? Mais apresentável, que fica os coquinhos tudo igualzinho. Aqui eu tenho um coco, tá? Nem precisa tirar a casca. Tudo cortadinho. A gente vai precisar para essa receita uma xícara de açúcar, um coco que eu mostrei para vocês agora, e vamos usar também um pouco de água. Você pode usar entre 50 e 80 ml de água. Não use a mais, porque vai demorar muito para ficar pronto o seu coquinho, tá? A água é só para ajudar a derreter o açúcar. Dependendo da quantidade de açúcar que você vai colocar, coloque no máximo de entre 50 e 80 ml de água, tá? Porque aí não vai demorar muito para o seu coquinho ficar pronto. E é assim mesmo, super fácil. Só colocar tudo na panela, misturar e levar para o fogo. E essa é uma receita, gente, que fica pronto muito rápido. Rapidinho você tá com seus coquinhos aí prontinhos. Quando você colocar no fogo, você vai precisar ficar mexendo até dissolver o açúcar. Então, você pode usar açúcar refinado ou açúcar cristal. O refinado vai dissolver mais rápido, então vai dar menos trabalho. Você vai ter que ficar mexendo até o açúcar dissolver. Aí você vai mexendo até dar o ponto, que não é demorado. Você vai conseguir ver facilmente, porque quando ele começa a cristalizar o açúcar, você vai ver no entorno da panela, assim, nas bordas da panela, que vai começar a grudar o açúcar assim na panela. Aí você vai ver que já está cristalizando. Aí você continua mexendo, que ele vai cristalizar por completo, açucarar, né? Ele vai açucarar por completo. Esse é o mesmo processo da casquinha de laranja. Você vai ficar mexendo e esperar açucarar. A hora que açucarar, aí você precisa tirar do fogo. O coquinho tem uma diferença porque você tem que deixar um pouquinho assim quando ele açucarar, se você quiser ele com mais cor, porque ele vai começar a dissolver o açúcar novamente, né, caramelizar o açúcar, e o coquinho vai ficar mais escurinho. Mas se você quiser ele branquinho, na hora que açucarar, você já tira da panela e continua mexendo, os coquinhos ficam tudo soltinho. E olha só na panela como já está quase pronto. Se eu tivesse colocado mais água, ainda não teria secado. Então, você vê que quanto menos água, mais rápido. Aí você vai observando, mexendo, não pode parar de mexer para você ir soltando, né, o açúcar dos coquinhos. E ele vai soltando aos poucos. Você tem um pouco de paciência, que ele vai secar completamente esse açúcar. E quando vocês fizerem uma única vez, vão querer fazer sempre. Porque, gente, é uma delícia esses coquinhos crocantes. Delícia mesmo. Vocês vão amar essa receita. Você precisa ficar observando que o açúcar vai soltar completamente do coquinho, mas ele ainda vai estar clarinho. Aí você continua mexendo, que vai soltar completamente, né? Do coquinho vai ficar bem soltinho. E o açúcar vai escurecendo no fundo. Ele vai ficar um pouquinho mais escuro, mas sem começar a derreter. Não vai caramelizar todo o açúcar, que ele vai ficar todo grudado, né? Então, você espera ele ficar um pouquinho mais escuro, vai observando, olha, passando a espátula e vendo o açúcar escurecendo, mas não espera ele derreter. Derreter um pouquinho, tudo bem, quase nada, tá? Porque senão ele vai ficar todo grudado. Então, olha só, tá escurecendo, tá vendo? Tô passando a espátula, tô vendo que o açúcar tá ficando bem escuro. Aí, você já pode tirar do fogo. Tira do fogo e continua mexendo até esfriar. Agora, você mexe até esfriar. Olha como ele tá bem sequinho, ó. E o açúcar solta... A maior parte fica no fundo da panela. Quanto mais você deixar no fogo, vai derreter um pouquinho mais do açúcar e vai ficar caramelado. Então, ele ficando assim mais branquinho, ó, bem sequinho,
ele fica com pouco açúcar grudado nele e fica bem crocante, olha. Se você deixar mais tempo, esse açúcar aqui, ó, que tá no fundo, vai derreter e vai caramelar os coquinhos. Se você preferir, pode fazer. Agora, assim, ele fica bem sequinho, olha. Você pode ouvir a crocância. Olha o açúcar aqui no fundo. Olha o barulhinho dele sequinho, olha. Gruda pouco açúcar no coco. O açúcar vai ficar aqui, olha. Olha aí o açúcar. Tá vendo? Ele vai ficar docinho, com um pouco de açúcar, mas não igual quando você deixa ele caramelar, que gruda todo o açúcar. Aqui não, aqui o açúcar, ele se solta, olha. Tá vendo? Ele se solta e fica aqui, ó. Já tava começando a derreter, tá vendo, ó? Aí ele ia derreter novamente e ia caramelar o coquinho. Mas como eu queria ele sequinho assim, eu não deixei caramelar. E olha a quantidade de açúcar que sobrou. Esse aqui você pode usar para fazer um caramelo, para adoçar qualquer coisa, porque ele quase virou caramelo novamente. Mas não, só escureceu um pouco, ficou bem sequinho, olha. Esse aqui que ele tava começando a derreter, por isso tem essas manchinhas aqui, ó. Tava começando a derreter. E você pode usar, fica um açúcar com gostinho de coco. Viu que delícia? Super facinho de fazer. Levou uns 18 minutos no fogo. Mas quanto menos água você colocar, mais rápido ele fica pronto. Tá? Se você colocar mais